So let's pray. First, I want to welcome everyone that is going to be watching this service online, and that you would be as blessed as we are going to be this morning. And let's pray then. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por estar aqui esta manhã. Senhor, nós estamos aqui com corações contritos, ó Pai, para te dar graças pelo privilégio de estarmos aqui na tua casa, Senhor, e na tua presença. Obrigada pelo dom de mais um dia que tu nos estás dando, Senhor. Obrigada pela tua fidelidade, pela tua misericórdia e pelo teu amor que nunca falha, Pai. Senhor, pedimos-te que prepares os nossos corações enquanto te adoramos. Remove toda a distração e todo o peso que possa impedir-nos de concentrar a nossa atenção só em ti, Senhor. Ajuda-nos, Pai, a adorar-te em espírito e em verdade, com corações humildes, sinceros e completamente entregues a ti, Pai. Abençoe os cânticos, abençoe as orações, a pregação da tua palavra, abençoe cada pessoa que vai estar aqui ministrando no culto de louvor, Senhor. Obrigado por cada um deles que tira do seu tempo durante a semana para vir aqui, Pai, ensaiar as canções para te louvar e bendizer no dia que é chamado pelo teu nome, que é hoje, Pai. Encoraja aqueles que estão desanimados, fortalece os que estão fracos, Senhor, consola os que estão sofrendo e aproxima de ti aqueles que talvez estejam afastados, Pai. Lembramos especialmente daqueles que não podem estar aqui connosco esta manhã. Sê perto deles, Senhor, e faz com que saibam, Senhor, que não estão esquecidos, Pai. Nós te agradecemos, ó Pai, pela presença do nosso irmão Freire aqui com a sua esposa. Senhor, que exemplo é este casal aqui no nosso meio, Pai. Obrigado, ó Pai, pela fidelidade deles, pela fé que eles têm em Ti, Senhor, e pelo testemunho, Pai, que nós podemos presenciar cada vez que eles estão aqui no nosso meio, Senhor. Cura, Pai, o que tem que ser curado, ó Pai, nós te pedimos, Pai, aos Teus servos, para que eles possam, com alegria, vir mais vezes à Tua casa, Pai. Tudo o que dissermos aqui hoje e fizermos, traga honra e glória ao Teu nome, Senhor. Entregamos este culto nas Tuas mãos e pedimos que o Teu Espírito Santo nos guie do princípio ao fim. E tudo isto seja no nome precioso de Teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Amém. Quero também informar que o Walter caiu, não foi? Yeah. Quantos degraus? 3. And how is it? Oh yeah? We're going to pray for you at the end of the service, okay? Perfect. I'm going to call the worship team to come up and bless us with their voices. You bring light to the dark.
coração a vontade de ter contribuído para a tua obra, Senhor, e que estes valores sejam utilizados sempre para trazer almas para junto de ti. Em nome do teu Filho amado, expresso e agradeço. Amém. Então, sendo assim, vamos colocar de pé para louvar ao Senhor.
vamos então ler a palavra do Senhor, que se encontra na segunda Pedro, primeiro versículo 12 ao 21, e diz a palavra do Senhor: tenho, pois, a atenção de continuar a lembrar-vos estas coisas, ainda que já as saibam e estejam firmes na verdade que alcançaram. Enquanto aqui estiver, penso que é justo mandar-vos estes avisos, sabendo que em breve deixarei esta vida com o nosso Senhor Jesus Cristo no mostrou. Contudo, esforço-me para que depois de eu ter partido se lembrem sempre deles, porque não foi com narrativas imaginadas engenhosamente que vos fizemos conhecer o poder do nosso Senhor Jesus Cristo e da sua vinda. É que nós próprios vimos a sua majestade. Ele recebeu de Deus, o seu Pai, honra e glória, quando a gloriosa majestade uma voz se ouviu: este é o meu Filho amado, em quem tenho grande prazer. Nós estávamos com ele naquele monte, quando essa voz se ouviu, vinda do céu. Vimos assim reforçada a palavra dos profetas, aos quais fazem bem prestar toda a atenção, como uma luz iluminando um sítio escuro, até que o dia surja e a sua luz brilhante ilumine os nossos corações. Sobretudo devem entender que nenhuma profecia da Escritura proveio dos próprios profetas, isto é, a profecia nunca foi originada pela vontade humana, foi sim o Espírito Santo quem inspirou os profetas para falar em parte de Deus. Amém. Amém. E agora vamos pedir a irmã Lázaro para trazer a mensagem, por favor. Mais uma vez, bom dia a todos. Antes de mais nada, quero agradecer a presença do nosso irmão Denis e a Hermínia aqui connosco hoje. Right? Eu já conheço eles há mais de 20 anos. Servimos na mesma igreja, juntos, e é sempre uma alegria quando eu os vejo. A gente ama muito vocês. Bem? Bom, a nossa mensagem hoje é a continuação desta série que nós estamos fazendo na segunda carta de Pedro, e esta manhã nós vamos continuar no capítulo 1, mas desta vez no versículo 12 até ao versículo 21. E eu gosto muito desta mensagenzinha que tem aqui em cima, que diz: uma mensagem de certeza num tempo de confusão. E quanto verdade é isso, não é? Right? Nós hoje vivemos num tempo de confusão, muita confusão, não é? E ficou bom ali, não é? Portanto, o título da mensagem é: segura-te ao que é verdadeiro. Segura-te ao que é verdadeiro. E a gente, obviamente, vamos estar falando da palavra de Deus, que é o que Pedro vem falar aqui nestes últimos versículos do capítulo 1. A semana passada falamos sobre o que nós já temos em nós. Nós já temos tudo o que precisamos para seguir uma vida de justiça e uma vida santa com Deus. Há muita gente que anda à procura de coisas novas hoje, não é? Estão à procura de um evangelho novo, de qualquer coisa que chama a atenção deles, quando eles não se apercebem que eles já têm tudo isso dentro deles, através do Espírito Santo, que vive em cada um daquele que é verdadeiramente salvo por Jesus Cristo, não é? Nós temos tudo o que precisamos. Right? E a grande confusão que a gente vê, muito bem posta ali, né? A confusão é essa. Muita confusão vem disso, né? É porque eles não querem aceitar o verdadeiro Evangelho, andam à procura de uma coisa nova, quando eles devem mergulhar naquilo que já têm, estudarem aquilo que já têm, decorarem aquilo que já têm, mas não, eles procuram outras coisas. E o mais trágico disso tudo é que há muitos crentes que estão caindo nessas falsas doutrinas pregadas no Facebook, né? Right? Assinam, seguem, incrível. Anyway, mas isso é outro sermão. A gente hoje vamos falar sobre a palavra de Deus, né? E Pedro começa logo aqui no princípio dizendo: pelo que não deixarei de exortar-vos sempre acerca destas coisas, ainda que bem as saibais e estejais confirmados na presente verdade. Pedro aqui sabe que está prestes a falecer.
e ele vem aqui a falar à igreja, aconselhar a igreja. Portanto, há momentos na vida cristã que precisamos aprender algo novo. Eu sei disso. Porque a igreja é uma aprendizagem. Nós não aceitamos Cristo e ficamos a saber tudo e pronto. Não, é uma aprendizagem, é orgânico. É uma instituição que está viva. Right? É compostos por seres humanos que precisam todos os dias aprender. Né? E há momentos na vida que a gente precisa, de facto, aprender alguma coisa nova, mas também há momentos, né, que aquilo que mais precisamos é ser lembrados daquilo que já sabemos. Right? Nós precisamos de ser lembrados daquilo que já sabemos. Pedro vem aqui, não é aqui para como é que eu digo, para repreender ninguém, mas ele é um apóstolo que está chegando ao fim da sua vida e ele vem aqui relembrar tudo aquilo que a gente já possuímos em Jesus Cristo. Portanto, é exatamente essa a situação que Pedro está trazendo para nós. Relembrar aquilo que a gente já sabe. Pedro sabe que o seu tempo na Terra está chegando ao fim. Né? Ele sabe que falsos mestres virão. Ele sabe que os crentes enfrentarão confusão, tentação e perigo espiritual. Ele sabe disso tudo. Né? Quem mais não sabe isso do que Pedro? Por isso ele faz algo muito importante e ele vem aqui lembrar-lhes a verdade. A verdade que é a palavra de Deus. Não é? Portanto, Pedro aqui não está apresentando um evangelho novo. Ele não vem com uma novidade nova. Ele está chamando os crentes de volta à verdade que já receberam. Nós temos a verdade de Deus na nossa mão. Não há mais nada do que isto. É absoluta verdade. A verdade não é relativa, como muita gente diz que a verdade é relativa. É relativa àquele que está falando. Ou é relativa à situação. Só há uma verdade absoluta e essa verdade é a palavra de Deus. Portanto, a mensagem desta passagem perante nós aqui esta manhã é resumida em 3 palavras. Lembrar, crer e permanecer firme. Permanecer firme. Lembrar, crer e permanecer firme. Lembrar a verdade que Deus já nos deu. Crer no testemunho que Deus estabeleceu. E permanecer firme na palavra de Deus. Right? Pode-se resumir em 3 coisas aqui esta manhã. Esta mensagem. E Pedro começa no versículo 12, por isso não deixarei de lembrar-vos sempre estas coisas. Observe-se algo extraordinário. Pedro diz que os seus leitores já estão estabelecidos na verdade. Vocês já estão estabelecidos. Todos aqui já estão estabelecidos na verdade de Deus, mas precisamos de ser lembrados dessa verdade, porque a gente tem uma tendência de se esquecer rapidamente. Não é? Eles já conhecem estas coisas. Contudo, Pedro diz, não deixarei de lembrar-vos. Pedro não está aqui desculpando, porque ele está lembrando ao povo. Ele sabe que é necessário. Porquê? Porque saber alguma coisa uma vez não é o suficiente. Right? Nós esquecemos. Nós nos distraímos. Nós nos tornamos espiritualmente acomodados. Muitas vezes, não é? Ouvimos a verdade no domingo, mas na segunda-feira o mundo começa a gritar algo completamente diferente. Mal a gente sai esta porta para fora, depois de estarmos aqui juntos, right? Enchendo a nossa mente com as coisas de Deus, lá fora o gritar é outro, a pregação é outra, o sistema é outro. É por isso que o Ministério de Lembrar é tão importante. Precisamos de lembrar uns aos outros. Não é só no púlpito, não é só o pastor ou os líderes a lembrar. Nós precisamos de lembrar uns aos outros diariamente.
Pedro não pede desculpas por repetir estas coisas. Ele entende que a repetição é necessária. Não é? Quando estamos falando de verdades eternas. Isto é uma coisa muito séria. Right? Isto é o nosso destino eterno. São coisas importantes. Right? Uma mãe deve dizer muitas vezes ao seu filho: tem cuidado, filho. Quantas vezes sejam precisas. E ela não tem que pedir desculpa. Um pai pode lembrar repetidamente aos filhos daquilo que é certo. Várias vezes. E eles precisam. Nós precisamos. Right? Um pastor pode pregar as mesmas verdades fundamentais muitas vezes. Right? Às vezes a gente fica meio chateado. Right? Porquê? Porque a verdade que vale a pena conhecer é a verdade que vale a pena recordar. You see? Pedro diz no versículo 13 que considera apropriado despertar-vos com admoestações. Right? A ideia é muito importante. Pedro quer despertar a mente espiritual deles. Às vezes não precisamos de novas informações, precisamos que a nossa memória espiritual seja despertada. Right? Para aquilo que nós já conhecemos. Precisamos lembrar quem é Cristo. Precisamos lembrar o que Ele fez. Precisamos lembrar aquilo que Ele prometeu. Precisamos lembrar que a santidade importa. Precisamos lembrar que este mundo é temporário. Este mundo é temporário. Precisamos lembrar que a eternidade é real. Nós vamos viver eternamente. É real. Pedro também está pensando na eternidade aqui. Ele está dizendo que ele está prestes a deixar o tabernáculo. O tabernáculo, ele chama tabernáculo ao corpo dele, porque ele sabe que aquele corpo é uma coisa temporária. You see? Tal como o tabernáculo era no deserto, o nosso corpo é a mesma coisa. Right? No versículo 14 ele diz que sabe que em breve terá de deixar o seu tabernáculo. Não é? 14. Sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, como também nosso Senhor Jesus Cristo já me tem revelado. Quando é que Jesus Cristo falou com ele em João 18? Eu penso que Jesus Cristo revelou a Pedro como é que ele ia morrer. Não é? Eu tenho a certeza que Pedro nunca esqueceu o que Jesus disse para ele. Não é? Ele disse: enquanto eras novo, fazias o que querias, vestias o que querias, mas vais chegar a velho e vais vestir aquilo que os outros querem, fazer o que os outros querem, e vais abrir os braços. Ele está falando da crucificação de Pedro. E Pedro é crucificado de pernas para o ar porque ele disse que não é merecedor de morrer a morte que o seu Salvador morreu. Incrível isso, não é? Por isso Pedro tem a autoridade de vir aqui e nos ensinar. Apóstolo de Jesus Cristo. É? Pedro sabe que a morte está-se aproximando. E o que ele faz com o tempo que lhe resta? O que é que ele faz? Ele vem aqui avisar a igreja. Não é? Ele lembra o povo de Deus da verdade. Que retrato maravilhoso de um servo fiel de Deus. Não é? Pedro não está preocupado principalmente em deixar para trás a sua reputação. Ele não está preocupado com isso. Ele está preocupado com a igreja para que ela siga solidamente alicerçada e ancorada na palavra de Deus. Right? Ele quer deixar para trás a verdade. No versículo 15, ele diz que deseja que eles possam lembrar-se dessas coisas mesmo depois da sua partida. Mas também eu procurarei em toda a ocasião que depois da minha morte tenhais lembrança destas coisas. Mesmo depois de eu partir, eu quero que vocês se
se lembrem destas coisas. Que desafio para nós. Um dia também deixaremos este mundo, não é? E o que deixaremos para trás? É uma pergunta. O que vamos deixar para trás? Olha, o dinheiro desaparecerá. Right? Não se preocupem em deixar muito dinheiro. As propriedades passarão para outras mãos. Não é? As propriedades passarão para outras mãos. Os edifícios eventualmente se deteriorarão. Right? Nada vai ficar neste mundo. Não se preocupem muito com essas coisas, mas a verdade da palavra de Deus pode continuar viva no coração daqueles a quem nós ensinamos. Essa é a herança que a gente deve se preocupar mais. Irmãos, nunca nos cansemos de ouvir a verdade. Eu amo a palavra de Deus, porque toda a vez que eu leio a palavra de Deus, eu sou grandemente edificado. Grandemente. Right? Nunca digamos, eu já sei isso. Há muita gente que diz, eu já sei isso. Não se diz isso. Right? Porque ninguém sabe a palavra de Deus toda. Right? A palavra de Deus é um aprendizado. É até o dia da nossa morte. O cristão que diz, eu já sei isso, pode ser precisamente aquele que precisa ouvir novamente. Precisamos de lembretes porque somos pessoas esquecidas. Quantas vezes é que a gente está passando por uma situação e a gente se esquece a obra que Deus fez em situações semelhantes lá no passado e a gente entra em pânico? A gente esquece facilmente. Lembra-te da verdade, é o que Pedro está dizendo. Lembra-te de Cristo. Lembra-te da sua graça. Lembra-te das suas promessas. Nós temos que lembrar das promessas de Deus. Das promessas que estão feitas para nós. Porque isso é o alvo. É o alvo da nossa esperança. Isso é o que nos faz caminhar. É o que nos faz caminhar diariamente, mesmo com situações que não são tão agradáveis. É as promessas que nós temos em Jesus Cristo. Right? Não te esqueças delas. Lembra-te da sua vinda. Lembra-te que Cristo vai voltar. E Ele está voltando. Lembra-te da eternidade, onde a gente vai viver. Right? Tudo isto aqui é passageiro. É rápido. É como um sopro. E quando o mundo tentar fazer-nos esquecer disso, precisamos voltar novamente à palavra de Deus. Só aí é que nos podemos renovar. A palavra de Deus é tudo. Crê no testemunho. Pedro agora de 16 a 18, olha o que ele diz aqui. Porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. O que é que ele está falando aqui, vocês? Tem alguma ideia do que é que ele está lembrando aqui? Um evento que ele passou na sua vida com Jesus. E a gente vamos ler isso, vamos ler lá antes que a gente entre aqui nesta secção, que Pedro vai então tratar da credibilidade da palavra de Deus. Vamos ler Mateus, né? Vamos ler Mateus 17, de 1 a 7. E é isto mesmo que Pedro está falando. O que eles passaram, o que eles viram naquele monte. E começa assim: 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro e Tiago e João, aquele círculo de intimidade que Deus tinha, que Jesus tinha com estes 3 apóstolos. E os conduziu em particular a um alto monte e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor,
bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, outro para Moisés e outro para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, amado, em quem me comprazo. Escutai. E os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre o seu rosto, tiveram grande medo. E aproximando-se de Jesus, tocou-lhes e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Pedro está falando desta passagem. Pedro está dizendo: nós apóstolos não inventamos este Evangelho. Não é fábulas nem histórias. Nós estivemos presentes. Nós vimos com os nossos olhos, right, a glória de Jesus Cristo. Isto não é histórias da carocha. Right? Porque há muita gente que já falava isso naquele tempo e há muita gente que fala hoje que a Bíblia é escrita por homens, escreveram o que quiseram. Nós estamos fundamentados nos apóstolos. A doutrina dos apóstolos que foram testemunhas oculares de Jesus Cristo. Para ser apóstolo tem que ser uma pessoa que andou, ouviu e viu Jesus Cristo. Hoje, quando a gente vê no Facebook a apóstola de tal, o apóstolo de tal, o nome deste e daquele, é tudo mentiras. Tudo mentiras. Não há apóstolos hoje. Os apóstolos existiram, morreram e foi o fim daquele ofício. Foi o fim daquele ministério. Não há apóstolos, é mentira. Right? Porque um apóstolo teve que andar e ver Cristo e ouvir Cristo. É por isso que Pedro está mencionando esta passagem. Nós não viemos para vocês com fábulas. Nós não viemos com historinhas que a gente fabricou. Nós temos a palavra de Deus e nós vimos, ouvimos e tocamos nele. Incrível isso, não é? O cristianismo não está baseado em mitologias. Os apóstolos não estão inventando histórias religiosas para controlar as pessoas. Há muita gente que diz que a religião foi feita para controlar as pessoas, para não fazerem o mal, para fazerem o bem, para serem obedientes. Não, Senhor, não foi nada disso. Paulo está negando tudo isso. Eles não estavam criando uma filosofia atraente. Eles eram testemunhas oculares da majestade de Cristo. Eles viram Cristo se transformando naquilo que Ele vai ser no futuro, com toda a sua glória. A passagem diz que a montanha ficou iluminada. Right? E lá no Apocalipse diz que já não vai precisar haver mais sol, porque só a glória de Cristo dá para iluminar a terra toda. Que coisa maravilhosa. Right? Pedro está falando com autoridade porque ele próprio testemunhou algo extraordinário. Ele diz: nós fomos testemunhas oculares da sua majestade. Eles viram a majestade de Jesus Cristo naquela montanha. Pedro está praticamente dizendo: eu estava lá. Não é nada inventado. Ele estava lá quando a glória de Cristo foi revelada. Ele ouviu a voz do Pai. Ele viu a majestade de Jesus Cristo. Ele ouviu o Pai dizendo: este é o meu Filho amado em quem me comprazo. O Pai certificou e afirmou que Jesus Cristo é o Filho dele. Right? Isto não foi escrito por homens. Right? Pedro está lembrando aos seus leitores que a fé cristã está fundamentada numa realidade, o quê? Histórica. A nossa fé é ao mesmo tempo histórica. Os fatos aconteceram. As coisas aconteceram. Vocês sabem que tens historiadores que escreveram a ressurreição de Jesus Cristo, que não tem a ver nada com a palavra de Deus, mas está anotado e escrito na história. Que Jesus Cristo ressuscitou e foi visto por muita gente. Right? Um historiador escreveu isso, tal como um também escreveu que o Brasil foi o quê? Foi conquistado ou colonizado em 1500, né? Ok? A história segue paralela com o plano de Deus. Right? Portanto, não é apenas um símbolo
religioso. Jesus não é só um símbolo religioso. Não é apenas um mestre moral, como muita gente diz, que ele foi um bom professor, um rabino, bom, mas ao mesmo tempo rebelde. Não é? Ele é o Filho de Deus. Nós temos que saber isso. Pedro havia caminhado com ele. Pedro havia ouvido as suas palavras. Pedro havia visto os seus milagres. Pedro havia visto a sua morte. Pedro havia visto Cristo ressuscitar. Ele foi testemunha de Cristo a ir para o céu. E Pedro havia testemunhado a sua glória. Isso se torna especialmente importante porque Pedro sabe que falsos mestres iam entrar na igreja, right? E dizendo que isso é tudo mentira. Hoje eles dizem isso, que é tudo uma história, right? É tudo um mito. Nada disso aconteceu. Mas antes de expor os falsos mestres, que vai ser, na semana passada no capítulo 2, vai ser muito bom, ele estabelece a base da verdade no capítulo 1. Primeiro ele fala com o povo para estabelecer a verdade e para ter a certeza que eles acreditam e que estão sólidos na verdade antes deles enfrentarem os falsos mestres. Amigos, se a gente não estiver bem ancorados na verdade de Deus, nós não vamos ter sucesso em combater os falsos mestres. Jesus Cristo, quando ele estava no deserto e foi tentado pelo demónio, o que é que ele usou? A palavra de Deus. Né? Jesus Cristo. Imagina nós. Right? Jesus Cristo ia dizendo a tudo que o demónio ia pondo à frente dele, mas também está escrito isto. Né? O demónio usava um pouquinho da verdade para ver se o enganava. Just like me sometimes. Right? Ele sabia que falsos mestres estavam chegando e já existiam nesse tempo. Sempre haverá pessoas que dirão: não podemos confiar nos apóstolos, não podemos confiar na Bíblia. A Bíblia é um livro que já não é atualizado, right? É um livro velho, milhares de anos. Tudo isso é apenas mitologia, é apenas religião humana. Pedro aqui está dizendo: não é nada disso. Mas Pedro responde: não. Nós recebemos testemunho apostólico. Temos testemunho de testemunhas oculares. E acima de tudo temos a revelação do próprio Deus. O versículo 17 nos diz que Cristo recebeu honra e glória de Deus Pai. Quando a voz de Deus é ouvida a dizer: este é o meu filho em quem eu bem me comprazo. Right? Cristo está recebendo honra e glória do seu Pai. O versículo 18 diz: e nós mesmos ouvimos esta voz vinda do céu. Nós estávamos lá. Nós somos testemunhas. E estando nós com Ele no Monte Santo. Pedro ficou tão fora de si com aquela visão que quando ele viu aquela glória toda, ele ficou com uma paz, com uma coisa de querer ficar ali em cima naquele monte. Por isso ele oferece, ele vai ter com Jesus e diz: não é melhor a gente fazer 3 tendas? Uma para ti, outra para Moisés, outra para Elias. E a gente até pode dormir aí no chão. Porque da maneira que é muito sentido, ainda quer sair deste monte. Não é? Quando a gente está nessas experiências na nossa vida, quando a gente está em oração, quando a gente está em comunhão com Deus e que a gente tem essas experiências de sentir a presença de Deus, a gente quer ficar nesse lugar. Right? Mas Deus quer que a gente vá lá para baixo, para o vale. Né? A gente vê que no capítulo 18 de Mateus, o que é que estava a acontecer no vale, cá embaixo, quando eles descem a montanha, o resto dos apóstolos estavam tendo uma batalha com o demónio ali, right? E eles lá em cima, com esta visão maravilhosa, Jesus quis mostrar para eles o que é que vai ser no futuro. Vai ser viver nesta paz,
viver perante a glória de Jesus Cristo. Ele transfigurou-se para mostrar aos seus apóstolos o que é que ia acontecer no futuro, na vida deles. Quando eles desceram ao monte, eles voltaram à realidade. As lutas, as batalhas, as tentações, as doenças. Um rapaz que estava possessado pelo demónio, a precisar que os apóstolos que o livrassem desse espírito, e eles não conseguiam, não é? As nossas batalhas que nós temos nos vales da nossa vida, não é? Portanto, Pedro aqui está fazendo um caso para a credibilidade da palavra de Deus. Não foram histórias inventadas por eles, foram histórias vividas com o Mestre Jesus Cristo. Não é? Ele ouviu a voz, ele viu a glória, ele conhecia Cristo. Pedro conhecia Cristo, mesmo com os seus defeitos todos. E olha que Pedro é um daqueles do círculo de intimidade de Jesus Cristo, não é? Mesmo com os seus pecados todos. Right? Haverá momentos na vida em que as nossas emoções nos dirão uma coisa e o mundo nos dirá outra. Nesses momentos precisamos de lembrar que a nossa fé não está fundamentada nos nossos sentimentos. A nossa fé não é fundamentada nos nossos sentimentos. Os sentimentos mudam. Eu hoje estou feliz, amanhã posso estar triste, hoje estou mal disposto, amanhã posso estar bem disposto. Os sentimentos mudam. A cultura muda. As opiniões também mudam. Não é? As filosofias humanas mudam. Uma vez eles dizem que ovos faz colesterol, outras vezes dizem que é bom comer 20 ovos, que vai ficar melhor. You know? Tudo muda, tudo está mudando. E eu aproveito-me disso e como bastantes ovos, porque eu gosto. I love eggs. A Sandra sabe disso. Nós todos já sabemos disso. Mas Cristo não muda. Cristo não muda. Os apóstolos deram testemunho acerca dele. Right? As Escrituras testemunharam acerca dele. O Espírito Santo confirma a sua verdade. O Espírito Santo em nós, ele confirma essa verdade. Portanto, crê no testemunho. Nós precisamos de crer no testemunho dos apóstolos. Crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Crê que Ele morreu pelos pecadores. Crê que Ele ressuscitou. Crê que Ele voltará. E Ele voltará. Crê no testemunho de Deus que nos deu acerca do seu Filho. 19 a 21, os últimos dois, diz assim: e temos muito firme a palavra dos profetas, à qual bem fazeis em estar atentos, como a luz que ilumina em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. A estrela da alva é Jesus Cristo. Até Ele voltar. Vamos estar firmes na palavra de Deus. Pedro aqui nestes últimos versículos, ele chega agora ao grande clímax desta passagem. O versículo 19 diz: e temos muito firme a palavra dos profetas. Pedro está dizendo assim: não só o que a gente vimos, não só o que a gente testemunhamos, mas temos as palavras dos profetas, right? Do Velho Testamento. Pedro acabou de falar sobre a sua experiência no monte. Ele viu a glória de Cristo, ele ouviu a voz do Pai. No entanto, Pedro dirige os seus leitores agora para a palavra de Deus. Nós não vamos ter essa experiência no monte como Pedro teve, mas nós temos a palavra de Deus agora. E Pedro quer dizer que continuem firmes. Right? Vocês fazem bem prestar atenção a essa palavra, à qual bem fazeis em estar atentos, como a luz que ilumina em lugar escuro. A palavra de Deus é a única coisa que ilumina este mundo das trevas. É a única verdadeira luz, é a palavra de Deus.
as flashlights e todas essas coisas que a gente usa, quando acaba a bateria, that's it. A palavra de Deus não acaba a bateria. A palavra de Deus brilha a todo o tempo, Deus é, num mundo de trevas. É isso que Pedro diz. Deus é a luz do mundo. Ele diz: à qual bem fazeis em estar atentos como a uma luz que ilumina em lugar escuro. Que descrição maravilhosa é esta das Escrituras. Descrição maravilhosa. O mundo está em trevas, mas a palavra de Deus brilha. Vivemos num mundo cheio de confusão. Confusão acerca da moralidade. Já ninguém sabe o que é moral e o que é que não é. Andam na dúvida, right? Confusão acerca da verdade. Qual é a verdade? Será que a palavra de Deus é a verdade? Será que esta é a minha verdade ou a verdade do outro? Confusão acerca da identidade. Será que eu sou rapaz? Será que eu sou mulher? Será que eu sou menina? Já ninguém sabe a identidade de Deus. A gente está vendo isso todos os dias, cada vez mais. Right? Eu sou aquilo que quero ser. Right? É verdade. Há confusão acerca do certo e do errado. Há confusão acerca da eternidade. Mas ninguém sabe o que é a eternidade. Mas Deus não deixou o seu povo sem luz. Right? Ele nos deu a sua palavra. Nós temos a palavra de Deus, que é aquela que nos guia. Em Salmo 119 e versículo 105, que é isso que eu escrevo sempre quando eu compro uma Bíblia para alguma pessoa, diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Right? É a palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Right? It's true. Amen. E olha o que Paulo diz, Pedro, no versículo 20: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. O que é que ele está a dizer? A Escritura não foi escrita por homens. Isto não é o que o homem queria escrever. Ele escreveu o que Deus quis que ele escrevesse. A mensagem não se originou simplesmente na mente humana, não. O versículo 21 explica porquê. E ele diz assim: porque a profecia nunca foi produzida por vontade humana. Nunca. A profecia foi produzida pela vontade de Deus através do Espírito Santo. Usando homens de Deus que escreveram o que Deus quis. Deus não os transformou usando mesmo do jeito que eles eram. Eles escreveram o que Deus quis que eles escrevessem. Por isso nós temos uma diversidade maravilhosa na Bíblia, e a gente vê isso nos Evangelhos. Quase todos eles falam da mesma coisa, mas de uma maneira diferente. Porquê? Porque Deus não mudou o caráter e o espírito do homem para escrever como um ditador. Mas Deus usou eles para escrever o que Deus queria que eles escrevessem. Fantástico. Só Deus tem o poder de fazer isso. Porque muitas vezes nós queremos mudar a pessoa para ser igual a nós. Right? E isso é errado. Deus usou cada um deles do jeito que eles eram, mas escreveram o que Deus quis que eles escrevessem. Está quase no fim. Finally. No, I didn't say that. Os escritores humanos escreveram, mas por trás dos escritores humanos estavam quem era? O autor divino, o Espírito Santo. Moisés escreveu, Davi escreveu, Isaías escreveu, Pedro escreveu, Paulo escreveu. Mas foi o Espírito Santo que moveu estes homens enquanto falavam e escreviam uma revelação de Deus. Portanto, quando abrirmos a nossa Bíblia, não estamos simplesmente lendo as opiniões de homens antigos lá no passado, estamos ouvindo a palavra de Deus. É por isso que devemos permanecer firmes nela.
Eu só quero acabar aqui agora com algumas coisas que eu escrevi aqui e rapidamente, estamos no fim. Ok. Só Pedro sabia que o seu tempo nesta terra estava chegando ao fim, mas a sua preocupação não era consigo próprio, era com os crentes que deixaria para trás. Ele queria que eles se lembrassem, crescem e permanecessem firmes. E isso continua sendo o chamado de Deus para nós hoje. Right? Aplica-se para nós. Haverá momentos em que a nossa fé será provada. Quando as circunstâncias nos confundirão e quando as vozes ao nosso redor desafiarão aquilo em que cremos. Right? Mas não devemos aceitar opiniões humanas, ideias que mudam ou sentimentos passageiros. Devemos permanecer firmes na segura e confiável Palavra de Deus. Pedro nos lembra que as Escrituras não são simplesmente palavras de homens, mas que homens santos de Deus falaram movidos pelo Espírito Santo. Portanto, quando Deus fala, podemos confiar nele. E assim, igreja, lembremos de que recebemos, right? Criamos naquilo em que Deus revelou e permanecemos firmes na sua palavra. E assim como Pedro se preparava para deixar este mundo, que nós também tenhamos o mesmo desejo de terminar fielmente, não é? Permanecer firmes e deixar para trás um testemunho que aponte outros para Jesus Cristo. Aleluia. O que Pedro, vou ler mais uma vez o que Pedro escreveu. E temos muito firme a palavra dos profetas, à qual bem fazeis em estar atentos, como a luz que ilumina um lugar escuro. Nunca esquecer que o que ilumina este mundo é a palavra de Deus. Right? A verdadeira palavra de Deus. Que possamos guardar esta luz, seguir essa luz e nunca deixá-la. Vamos orar. Pai Celestial, nós te agradecemos pela Tua palavra, que é segura, digna e confiável. Pai, que ela esteja bem inserida nos corações de cada pessoa que esteve aqui esta manhã, Senhor, e que a Tua palavra seja o nosso guia, que seja a nossa luz, que seja a luz dos nossos pés, ó Pai, e luz para o nosso caminho, Senhor. Obrigado, Pai, mais uma vez, pela Tua palavra, obrigado por este lugar, pela Tua igreja, pelas pessoas que estiveram aqui, Senhor. Eu oro por cada uma delas, ó Pai, que Tu tomes conta, Pai, de todas as coisas. Nós sabemos em parte, mas Tu sabes num todo, Senhor. Tu sabes o que cada um de nós precisa, Senhor. Que venha ao nosso encontro, ó Pai, como Tu sempre fazes, Senhor. Dá-nos aquilo que nós necessitamos, ó Pai, e uma dessas coisas é a Tua palavra diariamente, Pai. Obrigado mais uma vez, porque Tu não nos deixaste órfãos, mas Tu deixaste-nos o Teu Santo Espírito, ó Pai, que ilumina cada verso da Tua palavra, para que a gente possa entender, seguir, ó Pai, e também praticá-la, Pai. Obrigado mais uma vez. Também oro agora esta manhã pelo Walter, Senhor, que ele caiu esta manhã na sua casa e caiu de alguns degraus, ó Pai, da escada que ele descia, Senhor. E nós te pedimos que Tu o cures de alguma dor que ele tem, Senhor, e que Tu continues conservando a sua vida, que ele tanto nos edifica aqui com os Teus louvores e com as palavras que Tu pões no coração dele, Pai. Obrigado mais uma vez e em nome do Teu Santo Filho que eu Te agradeço. Amém. E agora, Senhor, que o Teu amor e que a paz e que a graça do Teu Santo Filho e que a paz do Espírito Santo esteja em nós e connosco, Senhor, não só hoje, mas para sempre. Amém. Thank you, Pastor.